Se eu já passei, então eu superei. Por isso eu te digo que por muitas já passei. Foi com meu Jesus que a dor eu superei. Eu pensava em colocar uma corda lá no quarto e me enforcar. Teve uma época em que eu peguei os medicamentos lá em casa e tomei todos eles porque eu queria morrer. Olá a todos! Bem, Cambas, hoje estamos aqui diretamente com o projeto HELP. Eu sou o coordenador honorato, estou aqui com a Verônica e ela vai contar um pouquinho a respeito daquilo que é o seu testemunho. E aí, Verônica, quem era a Verônica antes de conhecer o projeto HELP? Eu, antes de conhecer o projeto HELP, fui uma jovem, uma menina no caso, muito solitária e muito triste. Quando eu era muito pequena, eu não recebia muito afeto, muito carinho e atenção dos meus pais. Isso me tornou uma criança muito sozinha. Os meus irmãos, eles normalmente conversavam com os meus pais e pediam suas coisas, mas eu não me sentia à vontade de fazer isso. Eu ficava sempre no meu canto e não pedia nada. Eu não sabia o que era, eu não conhecia o projeto HELP naquele tempo. Eu bem me lembro que, com o passar dos anos, eu fui conhecendo pessoas que me incentivaram a ser mais triste ainda, porque eu achava que os meus familiares não gostavam de mim e isso me fez ser mais solitária ainda. Eu me trancava no quarto e não gostava de falar com ninguém, principalmente as pessoas da minha casa. Eles não sabiam o que se passava comigo, eles procuravam saber, só que eu não conseguia me abrir. Então, com o passar do tempo, eu fui fazendo cortes em mim mesma, porque era muita dor que eu sentia por não receber a atenção dos meus pais. Eu precisava de contar certas coisas que aconteciam comigo, só que eu não conseguia, eu não tinha forças e eu não tinha como falar com eles. Então aquilo foi me machucando cada vez mais. Eu precisava de ajuda, mas eu não falava. Eu precisava de apoio, mas eu não conseguia abrir a minha boca para falar com ninguém. Os meus pais, eles queriam me ajudar. Eu me lembro que o meu pai, ele fazia de tudo para saber um pouquinho mais sobre mim. Ele se aproximava a mim, mas como eu já estava acostumada a ser sozinha, então me afastava. Eu não falava com ele, eu não respondia, eu não fazia nada. E Verônica, em que momento é que o projeto HELP chegou então na tua vida? Quando é que você conheceu o projeto HELP? Eu conheci o projeto HELP, eu me lembro, eu estava a sair da adolescência. Foi uma fase em que eu estava muito triste mesmo. Eu só ficava no quarto. Foi quando eu comecei a fazer a automutilação no meu braço. Eu pensava assim, a minha mãe só gosta dos meus irmãos, de mim não. Então aquilo criou uma frustração na minha cabeça e veio os desejos de suicídio. Eu pensava em colocar uma corda lá no quarto e me enforcar. Eu já pensei em picar o meu peito ou até mesmo me sufocar sozinha. Eu já tentei várias vezes pegar na minha boca, na minha garganta para ver se eu conseguia me sufocar, mas eu não conseguia. Num certo dia, num domingo, eu decidi ir até a igreja. A minha mãe era da igreja e eu cresci na igreja, mas eu não ligava muito às coisas da igreja. Então eu disse, hoje eu vou para a igreja e eu quero mudar. Então eu fui para a igreja e recebi o apoio no projeto HELP. Eu pude entender que toda aquela tristeza não era algo normal, mas sim era depressão, que eu nem sabia que era depressão. Eu pude entender um pouquinho sobre a depressão, mas mesmo assim, eu aprendendo e sabendo, eu voltei para casa e continuei do mesmo jeito. Os anos se passaram e a depressão foi aumentando. As pessoas na minha vida começaram a aparecer, começaram a entrar na minha vida e saíam. E aquilo me fazia muito mal, porque eu gosto muito de fazer amizade, de ganhar novas pessoas e eu gostaria que elas fossem eternas na minha vida, mas não acontecia desse jeito. Então elas saíam sem eu saber porquê e aquilo me criou mais depressão ainda. Eu lembro que teve uma época em que eu peguei os medicamentos lá em casa e tomei todos eles porque eu queria morrer. Eu não entendia o porquê das pessoas entrarem e saírem da minha vida, então eu queria morrer. Aí eu tomei. Os meus familiares me encontraram no quarto, me pegaram e levaram no hospital. Graças a Deus eu sobrevivi. Mas mesmo assim eu continuei ali, eu não ia à igreja. Eu me lembro que teve um amigo que eu tive, era muito próximo a mim. Certo dia ele disse que já não vai poder ser mais meu amigo por conta da namorada que ele tinha. E nós não podíamos mais ter nenhum tipo de relação, aquilo doeu muito. Então eu decidi naquele dia cortar os meus pulsos. Eu peguei a lâmina e eu disse, Deus, se o Senhor me quer viva, então faça alguma coisa, porque hoje eu vou morrer, Aí eu recebi uma ligação de uma jovem da igreja. Ela me ligou me convidando para uma atividade da igreja. Eu disse, Deus, se eu ir à tua casa,
será para mudar. Porque se nesse dia eu sair do mesmo jeito, eu vou voltar nesse quarto, essa lâmina que eu vou deixar aqui no chão, eu vou pegar e eu vou acabar por me matar nesse dia. E aí começou a grande mudança na tua vida. Sim, graças a Deus. Naquele dia eu cheguei na atividade, eu decidi mudar, eu me batizei e foi uma transformação radical. Eu nunca tive uma experiência tão íntima com Deus. Eu cresci na igreja, mas eu ouvia só dizer sobre Deus, eu não tinha nenhuma experiência. Mas naquele dia, quando eu entrei na igreja e saí de um jeito diferente do que eu cheguei, eu percebi que Deus existe e que Ele pode sim transformar a minha vida. Eu recebi o apoio do projeto Help, eu assim pude entender mais sobre a depressão, eu pude desabafar, falar mais sobre isso, isso foi me ajudando. E hoje eu já não sinto mais vontade de ficar sozinha, nem vontade de me automutilar. Amém, graças a Deus. Então é isso, Cambas. Assim conforme a Verônica superou seu problema da depressão, você também pode. Então você que é vítima de um desses problemas, de depressão, ansiedade ou até mesmo automutilação, nos procura por intermédio das nossas páginas de redes sociais e Deus com certeza vai ajudar você. Deus abençoe a todos, Cambas.